Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Ontem, infelizmente, eu não consegui fazer o estudo da lição, irmãos, e hoje vamos falar sobre domingo e segunda-feira, tá? O tema da lição, ainda falando sobre Esté e Mordecai, na lição de domingo, ele se atém especificamente a falar sobre um grupo de pessoas que foram cativos para a Babilônia, e aqui está sendo tratado mais de Daniel e os seus 3 amigos. Porém, o que me chama aqui a atenção é que o que aconteceu com aqueles jovens, né, embora lamentavelmente foi profetizado que se o povo vivesse em rebelião, se eles continuassem adulterando, adorando outros deuses, sendo desonesto com os negócios, com o seu próximo, eles seriam levados cativos. Por quê? Deus não pode habitar no pecado. Deus não tem como abençoar ou se manter à frente de um grupo de pessoas que querem viver uma vida contrária a Ele. É como se as pessoas quisessem expulsar Deus de sua vida. Deus, respeitosamente, como uma pessoa muito educada, Ele aceita a sua resistência ou a resistência das pessoas para com Ele e Ele sai de cena. Então, as pessoas vão sofrer as suas consequências das escolhas. Foi o que aconteceu aqui com o povo. Embora Daniel não fosse responsável por aquela situação, ele acabou sendo cativo para lá. Sabe, quando aqui fala assim, cativo em uma terra, em uma cultura estrangeira, logo no capítulo 1 do livro de Daniel, você vai encontrar ali a orientação do rei, né, através dos seus súditos, que eles deveriam ser ensinados na língua, na cultura, na religião dos caldeus. Tudo aquilo Daniel precisou aprender, porém ele não se corrompeu, mesmo que ele tivesse aquele aprendizado. Eu lembro, irmãos, que anteriormente a isso, no livro de Gênesis, José também foi levado para lá, foi levado cativo para o Egito. E no capítulo 17 de 2 Reis, o povo assírio também levou cativo um monte de povo israelita. E por diversas vezes, nesses reinos que surgiram, eles levaram o povo a ser cativo lá. E dessa maneira aqui, que aconteceu com José no Egito, ele foi levado para lá. Lá também, a gente sabe que ele cortou o cabelo, a sua aparência passou a ser outra, mas o seu conteúdo, a sua espiritualidade não foi infectado. A gente pode dizer assim, perdão, a gente pode dizer assim, José, ele foi afetado pela cultura egípcia na sua aparência física, mas ele não foi corrompido em sua aparência espiritual, ou seja, no seu interior. Aquilo que apresentava ser um membro egípcio, ele não fazia nenhum tipo de prática que pudesse comprometer a sua religiosidade, a sua vida de devoção com Deus. É tanto que o texto sagrado fala assim, em tudo aquilo que José fazia, o Senhor fazia prosperar. Ou seja, Deus era com José em todos os pontos. Se, assim como eu falei, se o pecado causa um afastamento de Deus com as pessoas, não foi com José, que embora vestiu as roupas do povo do Egito, cortou o cabelo, né, como o povo do Egito, a barba, enfim, embora o povo judeu tinha esse hábito de ser uma pessoa barbuda, essas coisas não comprometiam a sua espiritualidade. Ele estava sendo cativo, na verdade ele era um escravo ali. Já no caso de Daniel, ele foi ensinado, é tanto que ele foi escolhido entre os demais para com que eles e os outros pudessem servir diante do rei. Já José não. José só veio servir após o sonho que ele revelou do faraó daquele período. Diante desse contexto, irmãos, eu entendo aqui o seguinte. Aqui na primeira pergunta, tem o capítulo 1 de Daniel, né? Quando a gente trata sobre a situação onde ele foi levado para lá e escolhido dentro dos seus babilônicos para que ele servisse ao rei. No capítulo 3 você nota um decreto que aconteceu ali, para que houvesse ali, na verdade, uma devoção ao Deus do qual os babilônicos serviam. E aí uma torre foi erigida, né, uma estátua bem alta de ouro, para que ela fosse reverenciada, respeitada. E dentre os judeus, que não foi só os 3, né, tinham outros lá, se curvaram. Já esses 3 aqui sobressaíram, eles não se adoraram. É curioso, irmãos, porque o mesmo Deus que livrou os 3 amigos de Daniel daquela fornalha de fogo ardente, não fez da mesma forma com um homem chamado Acabe, ou um falso profeta, relatado no livro de Jeremias. Aqui no capítulo 29, verso 22, fala que Jeremias descrevendo a condição desse falso profeta, ele foi levado a ser queimado, não só ele, mas também como Zedequias. Então Deus livrou pela fidelidade o grupo de pessoas pelo rei ímpio, na época até então ímpio, Nabucodonosor, mas não livrou Acabe, não confunda com o rei Acabe, né, o rei de Israel,
mas estou falando aqui de Acabe, esse que é descrito como um falso profeta, que profetizava coisas boas, mas não fazia conforme Deus queria que fosse feito. E aqueles foram queimados, tanto Zedequias quanto o próprio profeta, o falso profeta Acabe. Você pode ver com detalhes esse episódio no capítulo 29 de Jeremias e o verso 21 até o verso 25. E ele dá uma descrição sobre ele, do qual ele acabou sendo queimado. Então, assim, ele estava em uma cultura estrangeira, né? Daniel e seus 3 amigos, e em seguida fala sobre Daniel na cova dos leões. E Daniel também, por permanecer fiel, Deus o livrou de lá. Sempre, irmãos, Deus vai livrar o seu povo. A fidelidade é que garante, de fato, da parte de Deus o seu cuidado, embora nem sempre isso acontece. Tem pessoas que morreram, né, por injustiça. Olhe para Estevão, olhe para Paulo, né, que foi decapitado por um povo que era contra aos seus princípios. Mas, enfim, diante disso, a gente está tratando aqui especificamente de um povo que vai para uma outra nação, com outra cultura, com outra realidade. E o autor até aqui cita uma ilha, né, britânica chamada Pitcairn. Essa ilha, irmãos, é curiosa, que ela é uma ilha que se encontra na Inglaterra, no continente oceânico, né, na Oceania. Essa ilha, ela só tem 48 habitantes. Em 2005 foi dito que tinha 47, porque no período 2020, é uma ilha, irmãos, que não tem como haver gente ali. Aqui é retratado porque dentro de uma corte, dentro de um ambiente, dentro de um lugar, né, podemos dizer assim, onde só existem pessoas da mesma fé, é bom. E o autor aqui fala, os autores da lição descrevem que essa ilha, eu vou até colocar aqui para vocês verem o povo, tá, dessa ilha, como também vocês vão ver aqui como essa ilha é, tá, aqui na gravura para vocês verem. E na foto, né? E assim, diante daquilo ali, todo o povo é adventista. Agora veja que coisa curiosa que eu descobri. Dentro dessa situação, a gente vê algo que é bem interessante. Nessa ilha, eu descobri que lá foi dada uma lei para com que houvesse casamentos homossexuais. E essa lei foi aprovada por unanimidade para com que acontecesse. Aí você para e pensa assim, mas espera aí, Abel, você acabou de dizer que nessa ilha só mora gente adventista. E de fato aqui está dito na lição. Mas isso, embora tenha sido aprovado, o único padre que faz parte dessa ilha, ele é adventista. E a igreja adventista não aceita ou não é a favor do casamento homossexual. Eu sei que isso pode causar uma polêmica aqui até no meu canal dentro dessa situação. Porém, o que eu quero deixar claro é que nessa ilha, onde só mora povo adventista, algumas leis foram aprovadas e colocadas ali para serem, de fato, vamos dizer assim, imposta para serem feitas. Mas como não tinha ninguém que pudesse realizar o casamento, o próprio padre, que é adventista, não foi a favor. Logo, a lei, embora sendo aprovada, não foi de fato praticada. E olha só o que é que diz aqui embaixo. Ó. A nova lei entrou em vigor no dia 15 de maio. Isso aqui, irmãos, foi do ano de 2005, tá? 2015, perdão. Aí, em maio, essa lei foi aprovada. Por unanimidade pelo Conselho Local, mas não foi publicada no website da ilha por problemas técnicos. O único obstáculo é que o único padre da ilha faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, segmento contrário à união homossexual. Aqui está no site BN ou Bahia em Notícias. E eu achei aqui bem interessante. Rapidamente vamos para a lição de segunda-feira. Vivendo num palácio estrangeiro. Outro ponto que merece consideração e que eu acho um tanto curioso é que Mardoqueu, né, sendo primo de Radassa, né, que o nome dela acabou se chamando Esté, pelo próprio Mardoqueu, porque o nome Esté era o nome persa, e ele não queria que ela pudesse ser identificada pelo nome judeu, uma vez que existia com certeza ali um certo preconceito, principalmente levando em consideração que era um povo que era cativo por um outro reino que foi destruído, né, que era o reino da Babilônia. Então, assim, se esse povo que era cativo veio permeando até os dias onde chegou ao período da rainha, o período do rei Artaxerxes, logo ele preferiu isentar, considerando que Mardoqueu, embora tenha esse nome até estranho, né? Mardoqueu, ou Mordecai, quer dizer servo de Marduk, que era o deus panteão da Babilônia. Confesso que não sei por qual razão os seus pais colocaram esse nome, a Bíblia não descreve em relação a isso, mas de acordo com o capítulo 2 de Esté, o verso 5, fala que ele era benjamita. Então, Mardoqueu, ele era judeu, né, cativo judeu, e tinha um nome até estranho, né, porque o nome Mardoqueu, o Mordecai, não é um nome judeu, mas é um nome de origem babilônica.
Mas, independente do seu nome, ele não deixou de ser devoto ao Deus de Israel. E, como falei para vocês no vídeo de sábado, embora o livro de Esther não contenha a palavra Deus, a gente vê evidências de Deus não só na história, de forma unânime, mas como também nos personagens, através dos testemunhos que eles dão. Tanto Esther quanto o próprio Mordecai. E outra coisa que me chama a atenção, Mordecai pediu, né, que a sua identidade fosse preservada. Quando ainda assim Esther assume o reinado, ela agora se torna rainha, olha que coisa linda, nós encontramos aqui no verso 10 do capítulo 2 do livro de Esther. Aqui diz assim, ó: Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Aqui no verso 20, aquilo se repete. Olha que coisa linda agora. Esther continuou. Eu li um texto anterior, né? Esse texto do verso 10 foi antes do reinado da rainha, no caso, antes da rainha Esther se tornar, né, assumir o reinado, mas agora no verso 20 demonstra que ela manteve-se. Irmãos, os pais de Esther foi morto. E o próprio Mardoqueu assumiu ela como filha. E ele a teve por ela, sabe aquele carinho tão fraternal, que ela manteve-se respeitando a ele em tudo aquilo que ele fazia. E no verso 10, quando fala assim, ó: Esther continuou a manter em segredo a sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito, como vivia com seus... Deixa eu voltar aqui à leitura. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Ou seja, ela saiu da casa do seu primo, mas não deixou de respeitá-lo e não deixou de honrar a sua palavra. A gente só encontra, irmãos, a revelação de Esther lá na frente, depois quando ela fala para Assuero, diante de Amã, que ela era judia, que ela vinha de uma nação, de um povo onde ele estava perseguindo. A gente vai falar um pouco sobre isso com mais detalhes mais à frente. Mas me chama a atenção é o seguinte: Mardoqueu, com esse nome estranho, né, servo de Marduk ou coisa do tipo, foi fiel a Deus em um ambiente estranho. Esther foi fiel à palavra do seu primo, e se manteve fiel também lá naquela corte, e foi escolhida, né, diante daquela situação para ser rainha. O que me chama aqui a atenção é o seguinte: por mais que eu e você estejamos em ambientes que são contrários aos princípios dos quais prezamos, nós devemos sempre fazer a diferença e deixar com que Deus apareça. E nunca eu venha aparecer. Que Deus seja louvado e de maneira graciosa que ele seja apresentado. No final da lição aqui diz assim, ó: embora o texto não nos diga exatamente por que o próprio Mardoqueu não quis revelar, não é estranho que nós pudéssemos então ter uma adivinhação, podemos dizer, né? Ou podemos acertar qual a causa. Como estrangeiros em uma cultura e religião estrangeira, eles podiam ser hostis, ou seja, o povo da Pérsia poderia ser hostil ao povo judeu. Eles foram sábios em manter silêncio sobre sua família e seu povo. Diante desse momento, depois eles já acabam revelando. Então, assim, diante de tudo isso, nós vemos a seguinte questão: viver em um ambiente totalmente contrário à nossa realidade religiosa não nos deve fazer ser confundido por eles, mas que permanecemos sendo um entre eles e não um deles. Esther e Mardoqueu permaneceram assim. Mardoqueu é uma figura muito ilustre dentro do povo judeu, e é dito até pela tradição judaica que ele é o herói do povo judeu, uma vez que ele foi o autor e o responsável daquele livramento. Claro, né, abaixo de Deus, abaixo da rainha Esther, pelo que aconteceu, mas ele foi aquele ser crucial que causou uma grande diferença e um impacto naquele momento. E hoje, né, como se tem a festa do Purim, a festa da alegria, a festa que envolveu a libertação do povo diante de um morticínio que seria em massa, a festa é celebrada até os dias de hoje. Portanto, que eu e você, irmãos, possamos fazer valer essa grande importância de sermos referencial aonde quer que estamos. Quer esteja um lugar estranho, independente do lugar, façamos a diferença para a glória de Deus. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito te agradecemos pela Tua palavra e suplicamos que o Teu Santo e Bom Espírito habite em nosso ser, nos fazendo valer toda a Tua vontade para conosco.
Suplicamos que o Senhor perdoe nossos pecados, nos dê a tua direção e faça-nos, Senhor, faça com que cada um de nós tenhamos o desejo de sermos testemunhas tuas, aonde quer que formos, e assim possamos cumprir a tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.